a gente não colocou como um tópico, mas eu acho legal comentar que como o Bitcoin também quebra modelos de educação. Porque tu imagina que todas essas universidades, esses professores, essas pessoas vão ter que reprogramar seu cérebro, né? Se reprogramar mentalmente para entender Bitcoin, entender essa nova estrutura, essa nova economia e ensinar esses próximos alunos, aí, próximas gerações de economistas, sobre as consequências e impactos do surgimento do Bitcoin. Então, vai ter que ter não digo um reset, né? Mas uma atualização geral dessa educação. Ou realmente, como tu falou antes, Cacá, novos padrões, novos modelos educacionais. Bitcoin, então, outro modelo, vamos abrir esse puxadinho então no papo, que é novos modelos educacionais. Bitcoin, ele é um dinheiro open source, livre, aberto, transparente, qualquer pessoa pode ter acesso. Atualmente, e a internet fez isso, ela abriu as portas para o autodidata. A pessoa pode aprender qualquer coisa que ela quiser online. Tem muito conteúdo gratuito. E Bitcoin é open source. Então, até antes do Bitcoin, open source era uma coisa quase que idealista, sabe? De, código aberto e tudo mais. Mas a partir do momento que o Bitcoin coloca isso no dinheiro, ele está mexendo com, de novo, dinâmicas de poder. E atualmente não, na verdade, há 50, 60, 70 anos, e a gente, millennial, é fruto disso, a educação sempre ficou muito concentrada nas universidades. Então, para tu ser alguém na vida, para tu ter prosperidade, para tu crescer, para tu ser alguém, para tu ter reputação, para tu ser valorizado pela sociedade, tu tinha que ter um diploma. Hoje em dia, a gente vê diversos diplomados não tendo reconhecimento e tendo um salário muitas vezes abaixo de uma pessoa não diplomada. Ou seja, o diploma, hoje em dia, ele não, para algumas áreas sim, mas ele não é mais garantia de sucesso como era no passado, né? A gente millennial, eu não trabalho mais na área que eu me formei, nem tu. Tu, de certa forma, até sim. Mas eu tô muito distante. Então, São muitos casos, assim, Carol, que a gente tem, inclusive, ao redor da gente, de amigos, familiares, pessoas que se formaram em determinadas áreas e não praticam aquela profissão, né? Foram fazer outras coisas, onde se sentiam realmente, assim, com um propósito, são mais felizes, foram fazer outras histórias e são muito bem-sucedidos naquelas outras áreas. Que muitas vezes nem tem um diploma para elas. Como no nosso caso, a gente é uma escola de Bitcoin e não existe um diploma para isso. É uma busca pessoal, né? Então traz esse ponto, assim. O Bitcoin, inicialmente, quem está se conectando com ele são pessoas que têm automotivação e buscam de forma dentro de si, porque já são pessoas curiosas, querem achar soluções, já tem esse perfil de ser um pouco autodidata e de aprender sozinho. Então, essas foram as primeiras pessoas que aprenderam sobre Bitcoin, como nós, e estamos aqui ajudando outras pessoas a aprenderem através do que a gente aprendeu. Mas não existe um diploma oficial. A tendência é que aí vem o que tu falou. Será que as faculdades vão se apropriar disso e querer criar um diploma de Bitcoin para tentar centralizar, monopolizar quem pode aprender ou não? Ou o Bitcoin pode mudar esses modelos e trazer o open source ainda mais para frente, através de universidades open source, as pessoas aprendendo a usar o poder do open source no mundo em que a gente está vendo tentativa de regulação de rede social. A gente está vendo tentativa de governos quererem dizer o que é certo ou errado, o que é falso ou verdadeiro, sendo que isso deveria ser algo que as pessoas deveriam se educar e as pessoas deveriam decidir por conta própria o que é falso ou verdadeiro. E aí a gente entra num outro embate que é ainda mais profundo, que é, ok, educação na internet. Como tornar a informação de fato de livre acesso para que não haja esses porteiros ou essas pessoas tentando restringir o acesso que a população pode ter à informação, inclusive sobre Bitcoin. Porque, enfim, existem alguns riscos, né? Por exemplo, o governo brasileiro pediu para o Google ou penalizou o Google por ter mostrado a cotação do dólar esses dias. Quem diz que não pode, de alguma forma, pedir para tirar os conteúdos de Bitcoin? Se eles acharem que é uma ameaça à Fiat. Isso é privar a população do acesso à informação. Então, onde que vai estar essa grande biblioteca de Alexandria, onde as pessoas vão poder ter acesso, mesmo se for proibido o conteúdo sobre Bitcoin? Já censuraram livros, por que não censurar conteúdos de Bitcoin? Então, por isso a importância de mecanismos descentralizados, como o Nostr, que as pessoas podem armazenar nos seus próprios servidores a informação, por exemplo, sobre Bitcoin, sobre coisas que elas queiram, que elas acham que é positivo armazenar e disponibilizar. Então, a educação, ela tem a ver também com o armazenamento de informação. Bitcoin já é a blockchain mais segura, mais forte e que
preserva essas informações das transações de forma descentralizada. E Nostr pode ser essa internet, de fato, descentralizada, que as pessoas podem ter os seus servidores em casa e armazenar os dados, porque a gente viu a internet surgir como algo cypherpunk, e agora, né, nos últimos 10, 20 anos, se tornou uma rede centralizada na mão de Google, Facebook, Amazon, esses grandes gestores da internet no mundo atual. E como recuperar... Tu falou que eu fiz um puxadinho no podcast, mas tu foi lá e fez um outro puxadão, né? Ou mais um tópico que não estava aqui na nossa lista, olha que interessante, que é como o Bitcoin quebra o modelo de comunicação atual. Perfeito, porque uma coisa está conectada na outra, né? E comunicação é armazenamento de dados. Porque tu precisa puxar dados para criar linhas de raciocínio, né? Ainda mais com o IA. Isso, bom, se eu meter IA, isso vira outro puxadão. Mas enfim, Bitcoin muda, então, modelos de economia, modelos educacionais, modelos de comunicação, como eu estava falando. Além de mudar nossa impressão sobre o que é dinheiro. E também muda as empresas. Não sei se tu quer ir pro lado das empresas ou pro lado do dinheiro ainda, Cacá.